Você está ouvindo Vampiroteuta, podcast de cultura, humanidades e mídias. Eu sou Maurício Pita, doutor em filosofia e professor pela Universidade Estadual de Londrina. Esse podcast, assim como o canal de YouTube Vampiroteuta, foi produzido como meio de tentar explorar pesquisa para além do texto. Esse episódio, que você ouve agora, tenta traçar alguns paralelos entre o jogo Death Stranding, da Kojima Productions, e o livro Vampiroteutes Infernalis, do filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser. O episódio gira em torno do seguinte experimento de pensamento: como seria imaginar o mundo social, cultural e político de um molusco abissal como a lula vampira do texto de Flusser, a mesma que dá o nome a esse canal. Para quem quiser, esse episódio também foi lançado como vídeo ensaio no canal de YouTube do Vampiroteuta. Confira o link lá na descrição. Esse projeto ainda não tem financiamento coletivo, está na fase de experimentação. Mas se quiser me pagar um pingado pelo trabalho, deixo uma chave Pix lá na descrição também. É isso, fique agora com o episódio. Boa escuta. Capítulo 1 Vampiroteutes Infernalis. Epígrafe de Vilém Flusser em Vampiroteutes Infernalis. Ana Blume, 2011, página 45. Somos espelhos um para o outro. A sua existência espelha a nossa, e a nossa espelha a sua. E em tais espelhos podemos reconhecer o que ambos negamos. Somos espíritos opostos que negam o mesmo mundo. Imagine mergulhar no oceano, até atingir seus estratos mais profundos. O ambiente lá é frio, hostil, de um azul quase negro, vasto e ao mesmo tempo sufocante. Lá, em um escuro absoluto, milhares e milhares de litros de água comprimem seres inimagináveis, de fisiologia ao mesmo tempo amedrontadora e fantástica. É um meio barulhento, obtuso, habitado por seres luminosos, de afiados dentes, distorções bucais e corpos especialmente adaptados a condições as mais extremas possíveis, num fundo de baixíssimo oxigênio e alta pressão. Em meio a essas criaturas encontra-se uma lula rubra, veloz contorcionista dos mares que lá reina suprema. É a lula vampira do inferno, o Vampiroteutes Infernalis. O Vampiroteuta, pequeno Hades do sétimo círculo, tateia tudo enquanto devora a neve marinha, que como Orfeu desamparado, cai das superfícies ao abismo. Dejetos, plânctons e cadáveres de crustáceos, peixes e outros moluscos. Dotado de diversas glândulas cromáticas e luminosas, e capaz de fazer expressionismo abstrato com seu muco bioluminescente, a lula vampira também é artista plástica. Modula formas com seu pseudo-jato luminoso, pinta grafismos com a pele, e é literalmente capaz de virar do avesso, contorcendo-se numa esfera vampiresca de tentáculos dentados. Como seria o mundo para esse bicho? O que é um mundo para quem não tem céu, não tem chão, plana na escuridão e se comunica não pelo verbo, mas pela luz? Que tipo de relações esse animal estabelece com os seus, com os outros e consigo mesmo? Que sociedade esse animal articula? Que sonhos e pesadelos ele tem? Que projetos ele concebe? Quais ele realiza e em quais ele falha? Que filosofia faz ele em um abismo que para nós é a imagem do inferno? Capítulo 2 Hipicéfalos microplos. Que tal um exemplo mais familiar? Imagine então a vida de um carrapato no bosque.
A fêmea do artrópode, vivendo às custas da reprodução, sobe ao galho e espera pacientemente até que um saboroso mamífero caminhe sob a árvore para lhe dar o bote. Sentindo o cheiro de suor da presa em potencial, o carrapato se solta do galho e, caindo sobre ela, busca uma lacuna entre os pelos para sentir se o animal é quente o suficiente para proporcionar um bom banquete. Quando encontra, suas garras penetram a cútis do animal e o parasita então se empanturra com seu sangue. Inchado ao tamanho de uma ervilha, o carrapato se solta do bicho, põe seus ovos e morre. Esse ciclo de vida, que poderia muito bem ser aquele de um carrapato de boi qualquer, foi exposto há cerca de um século por Jacob von Uexküll, biólogo estoniano que cunhou o termo Umwelt, alemão para meio ambiente. A composição do termo é reveladora. A preposição significa ao redor ou em torno de, enquanto o substantivo Welt significa mundo. Umwelt é então mundo ao redor. Para o biólogo, cada animal tem um mundo só dele, que gira ao seu redor. Seu mundo não corresponde a qualquer outro, nem ao nosso, nem ao do vampiroteuta. Cada mundo animal equivale a um ciclo de feedback entre os órgãos do corpo do bicho e as coisas que lhe estimulam ou com as quais ele interage. Ele aparecem como signos. Cada mundo ao redor é um regime de signos completo e irreconhecível para nós, humanos. O que von Uexküll propôs em 1909 seria, nos anos 30, denominado por outros de etologia, estudo do comportamento animal. O termo vem do grego ethos, uma palavra com múltiplos significados, tanto na época de Péricles e Sócrates, quanto ao longo da história do Ocidente. Pode significar costume, caráter, uso, disposição, modo de ser, e tende a encapsular o conjunto de valores e hábitos de indivíduos e grupos. Dele deriva o termo ética, reflexão filosófica sobre ações e motivos humanos. No mundo romano, ethos foi aproximado do termo latino mores, costumes, conceito que guarda parentesco com o termo moral, os valores e normas convencionais de dada sociedade. Ethos, no entanto, também designa o lar, ambiente onde se encontra aquilo que é familiar e no qual o sujeito sabe exatamente o que esperar, onde pisar, como se orientar. Em outras palavras, o ethos é menos moral do que parece. Esse, aliás, é o sentido usado por Homero na Ilíada, epopeia do século IX antes da Era Comum. No livro 6, por exemplo, Homero descreve o estábulo dos cavalos de guerra como Eteia e Pon, o espaço familiar das éguas. Assim, se a ética da história da filosofia é a deriva humana e moral do conceito grego de ethos, a etologia seria a sua deriva extra-humana e extra-moral, no caso, biológica. No entanto, o que von Uexküll propunha se aproxima de uma etologia especulativa, espécie de filosofia de campo ou filosofia aplicada que embaralha a distinção entre o moral e o biológico, o humano e o extra-humano, por inseri-los num jogo de espelhos. É por esse motivo que von Uexküll insiste em tratar aquilo que seriam meros desinibidores como signos, e o processo de reação animal como decodificação, ou seja, comunicação. Então não é tão espantoso assim perceber que o biólogo veio influenciar uma geração inteira de nomes graúdos da filosofia ocidental contemporânea, como Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty e Gilles Deleuze. Apesar de suas diferenças, eles estão unidos em torno da ideia de que não se pode separar o indivíduo e seu entorno. O carrapato, como a lula vampira, habita todo o mundo próprio, um ethos de que pouco ou nada sabemos. É também esse sentido de ethos que influencia, por outra via, a ética de Baruch Spinoza. Uma das grandes sacadas de Spinoza foi considerar a ética não do ponto de vista dos valores, das virtudes ou do dever, mas do ponto de vista do corpo e dos encontros que ele é capaz de ter,
seus afetos e afecções. A ética, nesse sentido, é um grande tratado filosófico da etologia humana. Ela mapeia os encontros possíveis que um indivíduo entretém com os outros, expõe seus efeitos sobre o poder de agir e sentir humanos e descreve o encadeamento do mundo que resulta dessa dinâmica. Como descrição do corpo e seu mundo, a obra antecipa aquilo que Friedrich Nietzsche, anos depois, viria a denominar perspectiva. Veja, não se trata do sentido trivial de perspectiva, uma projeção sobre o mundo, representação ilusória que sobrepomos a um cenário qualquer para descrevê-lo. O conjunto corpo e mundo já é, por sua própria relação mútua, uma perspectiva, o mundo ao redor, um ethos. É precisamente disso que trata aquela famosa citação de Nietzsche. Fatos não há, só interpretações. Não há mundo em si mesmo, antes que alguém o veja. Só há mundos de cada ponto de vista particular, mundos que se atritam, coabitam e se influenciam mutuamente, mas que são incomensuráveis entre si. Não há então metamundo, um mundo neutro, imparcial, sem perspectiva, habitado por algum ser onisciente, paradoxalmente sem ponto de vista e com posse de todos os pontos de vista possíveis. Tudo o que há são só mundos locais, parciais, situados e vivos. Isso tinha sido contemplado por von Wexel. O mundo do carrapato não está contido no mundo do bioquímico, com seus instrumentos modernos que permitem ampliações nanoscópicas. Ambos são incompatíveis e incomensuráveis, e apesar disso, ambos são verdadeiros, a depender do ponto de vista, é claro. Ou melhor, a depender de qual mundo se habita. É como uma cena de filme. Vemos 24 ou 30 fotogramas por segundo, mas percebemos movimento porque nosso olho dificilmente capta a descontinuidade da câmera. A rigor, um jogo eletrônico rodando a 60 frames por segundo até torna o movimento mais suave, mas tal velocidade não é necessária para nos capturar no truque do cinematógrafo. Um organismo que precise de 90 ou 120 imagens por segundo para perceber movimento veria, no entanto, no jogo de 60 frames ou no filme de 30 fotogramas, o mesmo que nós, diante de uma entediante apresentação de slides. O mundo do carrapato, seu ethos ou ponto de vista, se encerra em só 3 signos. O nosso parece mais amplo. Mas e o ponto de vista do mosquito com seu olho mosaico? Que tal o ponto de vista do cão, que vê o mundo sem saturação, mas sente cheiros de forma excepcional? E o ponto de vista da bactéria, que habita um mundo quase bidimensional? E o do morcego, que consegue enxergar sons como faz um cego sinestésico? Que tal então o ponto de vista do vampiroteuta? Capítulo 3 Homo sapiens. Em 1941, chega ao Brasil um homem franzino, de áreas intelectuais, trazendo a esposa nos braços. Era Wilhelm Flusser, filósofo tcheco e judeu, que no ano anterior teve seus pais exterminados em um campo de concentração alemão. A migração marcou a vida afetiva, intelectual e política de Flusser, que passou a fazer um tipo de filosofia estruturada pela tradução entre diversas línguas e lugares, bem como por um estado de anomalia e uma crítica à alienação que levou a Europa aos horrores de Auschwitz. Anos mais tarde, ele se autodenominaria um Bodenlos, um pensador nômade, sem chão e sem fundamento, alguém que faz de sua transumância matéria mesma do pensamento. Em 1981, décadas após se naturalizar brasileiro e se exilar daqui novamente em virtude do nosso golpe militar de 1964, Flusser dá início, em alemão e depois em português, à redação de uma obra sobre o Vampiroteutes Infernalis. Nela, Flusser opera como um verdadeiro filósofo perspectivista. Ele caracteriza a obra como uma fábula, espécie de exercício especulativo que conduz o leitor a ouvir quem não tem voz. O que o filósofo sugere é imaginar o ethos da lula vampira, seu ponto de vista,
partindo das diferenças primordiais evolutivas entre nossos corpos, do humano e do vampiroteuta, assim como de convergências aleatórias que o jogo caótico da vida nos proporcionou, fazendo coincidir, por acaso, funções orgânicas nossas e dele. O resumo da ópera, escrito do próprio punho do autor em uma carta à poeta Dora Ferreira da Silva, ilustra bem o que está em jogo no texto. Você pode rir se quiser, mas depois considere o seguinte: ele, o Vampiroteutes, é o nosso antípoda em muitos aspectos. Contudo, ele é um eu selomado como nós. O mesmo sangue pulsa em nossas veias, artéria seria o mais correto. A mesma informação genética o informa. Separamos-nos dele muito tarde, no estágio dos vermes bilaterais no Cambriano. Ele tomou a rota da segmentação e nós, da espinha dorsal, anelídeos e cordados. O diabo, nas profundezas, é o nosso irmão. O que para nós é sublime, para ele é infernal e vice-versa. Nossa astronomia é sua geologia. Nossa mente consciente é seu subconsciente. Nossa lógica é sua psicologia profunda. Nosso sexo, sua geometria. Sua linguagem falada, ele fala pela pele, tem uma sintaxe sexual. Nossa teoria é seu orgasmo. Nossa cultura é armazenada em objetos manipulados. Sua memória, pérfida, isto é, artística, é efêmera e se armazena na memória cerebral dos participantes. Sursum corda para ele é fazer com que o coração desça até as entranhas da terra. Para nós, o mundo é esplêndido, reflete a luz do sol. Para ele, o mundo é iluminado por seus próprios órgãos bioluminescentes. Para nós, a verdade é a descoberta da realidade por detrás das aparências. Para ele, é a façanha de se fazer aparecer aquilo que se escondia sob a noite eterna. Para nós, pensar é organizar conceitos, isto é, os contornos dos objetos que se sente nos dedos. Para ele, pensar é discriminar entre as influências do mundo, todas elas sexuais, visto que o Vampiroteutes agarra, cheira e absorve através do sexo. Nosso pensamento é mecânico e o dele, cibernético. O humano e o vampiroteuta são dois seres alienígenas entre si, habitantes de mundos mutuamente exclusivos. Mas para Flusser, estamos nós e ele co-implicados, dobrados um no outro, como que imagens dispostas em espelhos que nos expõem mutuamente ao avesso. Na memória profunda de ambos, há uma mesma origem perdida. Somos dois seres celomados. Nossa cavidade embrionária, o celoma, é revestida. Isso garante proteção dos órgãos internos, o que favorece o seu progressivo aumento em complexidade. Somos então duas espécies com organismos complexos, cuja origem remonta aos oceanos. Mas tal complexificação divergiu em dois trajetos distintos. Nossa convexidade de mamíferos eretos, pensantes, objetificadores e habitantes da terra firme contrasta com a concavidade espiral deles, sexuada e devorativa e habitante dos abismos oceânicos. Essas são, no fim, duas formas de articular o celoma, produzir o mundo e se relacionar com o que lhe escapa, o outro. Nós humanos e ele, o vampiroteuta, somos verso e anverso um do outro. Ele é o nosso recalcado e nós, o seu. O ódio humano é sua meta, enquanto o amor vampiroteuta é a nossa. Há um movimento de imbricação fractal, como se estivéssemos diante de uma boneca russa surreal. O outro está em nosso interior, mas carrega consigo seu próprio interior, que somos nós, que o temos recalcado, e assim por diante, ao infinito. Mas como mostra muito bem o perspectivismo nietzschiano, o trajeto não é o mesmo nos dois sentidos. O Vampiroteutes, quando sobe à superfície, explode pela ausência de pressão. Seu amor, como sua cultura, não é o mesmo que o nosso, quando irrompe despressurizado, irrompe como seu avesso, a morte. Por isso, o Vampiroteutes de Flusser, caricatura um tanto falsa do animal real, é uma alegoria não só do nazismo institucional, que vitimou a família do filósofo, como também dos microfascismos cotidianos que,
como diz Deleuze, podem estar presentes, ainda que virtualmente, em cada movimento de fuga, cada devir e cada intensidade que atravessa os indivíduos de fora a fora. Capítulo 4. Entitas Littorae. O humano e o vampiroteuta se espelham, devolvendo cada qual uma imagem invertida, assimétrica um do outro. Anômalos, ambos são para Flusser desvios da vida primordial, aquela surgida nos sulcos aquáticos. Nós humanos fomos desvios de um desvio, ponta antropogênica de saída dos primeiros tetrápodes dos leitos oceânicos rumo à superfície. Ele, o vampiroteuta, seria um desvio dos moluscos, uma ponta que teria fugido não para a superfície como nós, mas para as profundezas que implodiriam sob o próprio peso qualquer um de seus parentes. Do litoral, a terra firme e a água profunda. Litus é o termo latino para praia, de onde provém a palavra leito. Alguns linguistas levantam a curiosa hipótese de que sua origem proto-indo-europeia remeteria ao termo não atestado leitos, partir, desdobrando-se historicamente ao longo do tronco linguístico por via da ideia de fim e lado, tanto rumo à concepção de costa e praia, quanto à concepção de morte, o findar, partir para o outro lado do limite. Do leito vieram, ao leito voltarão. Death Stranding, jogo pós-apocalíptico de ficção científica, escrito e dirigido por Hideo Kojima e lançado em 2019, trabalha com essa dupla ideia, a reversão especular e a praia como origem e destino. O jogo conta a história de um evento cataclísmico global, caracterizado pela eclosão de gigantescas explosões de antimatéria pelo globo. De magnitude literalmente pandêmica, o cataclisma colapsou o âmbito dos corpos e o âmbito das almas, mantendo presos os fantasmas sobre a Terra e forçando a humanidade a se isolar em bunkers e refúgios. Daí seu nome, Death Stranding, o encalhe da morte. Os mortos encalharam no âmbito dos vivos, saudosos do toque e da conexão que tinham antes do fim. O colapso dos planos também foi um colapso entre o tempo mundano e a intempestividade do além-vida. O resultado disso se concretiza no fenômeno climático da precipitação temporal. Trata-se de uma chuva que, afetada pela falta de temporalidade do plano dos mortos, termina por, paradoxalmente, acelerar o tempo de tudo que toca. O relevo dos Estados Unidos, retratado no jogo, é de fato irreconhecível. As grandes planícies do centro-oeste do país possuem um relevo digno das ilhas vulcânicas escandinavas. As famosas autoestradas que recordam sua cartografia quase desapareceram do mapa, invadidas por musgo e erosão. As cidades foram soterradas por gigantescas crateras e as poucas que restaram não possuem gente em suas ruas. Tornaram-se espaços liminares, nos quais apenas especialistas do apocalipse se aventuram a cruzar. Todo um bestiário marinho abunda a imagética do jogo. Baleias e polvos de alcatrão se lançam furiosos contra os poucos indivíduos que se aventuram pela chuva. Águas-vivas flutuam inflamadas como arapucas bem armadas pelos cantos da paisagem. Cardumes mortos são vistos aos montes, espalhados por onde o plano dos mortos mais reverbera sobre o dos vivos. E até mesmo os fantasmas, em sua contraditória materialidade, surgem das profundezas do Tártaro para agarrar e conduzir os seres humanos para o seu lado. Todos esses seres são chamados no jogo de entidades de praia, EPs. Elas são personagens constitutivas da cosmologia de fundo do universo diegético de Death Stranding, uma cosmologia de inspirações egípcias, mas teor semi-leibniziano. Nela,
O plano dos mortais é unívoco e homogêneo, mas o plano dos mortos é individualizado, monádico. Cada alma, que aos personagens do jogo é de posse exclusiva dos humanos, tem uma praia própria, uma espécie de purgatório que serve de ponte entre o mundo temporal e o pós-mundo atemporal. Na morte, o corpo fica e apodrece no metabolismo contínuo da vida, mas a alma volta à praia de onde surgiu e mergulha no oceano. O próprio jogo reconhece e afirma, em textos colecionáveis e cinemáticas, os paralelos entre a filogênese marinha dos viventes e a ontogênese metafísica dos indivíduos humanos. A trajetória entre vida e morte individual reencena, para falar com Flusser, o percurso da memória profunda genética, inscrita no cerne de todas as espécies. A relação entre vivos e mortos é caracterizada, em Death Stranding, sob a forma da quiralidade. Inspirada na palavra grega para mão, quer, a quiralidade é tanto uma substância química real, característica dos objetos da praia, quanto uma metáfora para o espelhamento e a reversão, baseada no modo como as mãos humanas se espelham mutuamente, sem contudo coincidirem. Quando sobrepostas com as palmas viradas para baixo, suas formas divergem. As palma a palma coincidem em espelho. Mortos humanos e vivos em geral se refletem na ficção pós-apocalíptica de Death Stranding da mesma maneira como humanos e vampiroteutas, na fábula científica de Flusser. O desejo por laços de um se espelha na rejeição ao laço do outro, cada qual co-implicado no núcleo imemorial de seus ancestrais genéticos. Será que as EPs também têm um ponto de vista? Que mundo se expressa quando se é uma alma encalhada entre dois reinos? Vistas desse modo, as EPs parecem Bodenlos flusserianos, sem chão, mas também sem céu, sem pátria e entre pátrias, mergulhados para todo sempre no mar de Alcatrão, enquanto buscam se reconectar com seus parentes. Seu ponto de vista intercalar, talvez sejamos nós, como aqueles que se submergiram com sucesso no leito, os mortos. E toda a sua ânsia em nos tragar para o Tártaro seja só a tentativa de nos salvar do encalhamento final. Talvez o vampiroteuta, com sua forma oceânica, seja como as grandes baleias espectrais de Death Stranding. Talvez ele também nos queira salvar da agonia de ser uma criatura exilada sufocando no seco. Vem a sério. A realidade é processual. Há ainda outro paralelo que ronda as duas narrativas. O Vampiroteutis Infernalis é não só uma alegoria dos horrores do nazifascismo e dos microfascismos íntimos do cotidiano, mas é também uma alegoria daquilo que, na era cibernética das imagens técnicas, é incompreensível e inesperado. Filosofia da Caixa Preta, livro escrito em português em 1983, é um dos textos fundamentais desse período. Nesse ensaio sobre a fotografia, Flusser divide a história humana usando por critério suas mídias, meios de interface entre o humano e o extra-humano. No fundo dessa tese, vigora um pressuposto que também aparece em Vampiroteutis. A cultura humana é um processo de superação de obstáculos, a princípio extra-humanos, por via da cooperação humana na confecção e uso de suas mídias. Na pré-história, a cultura humana era imagética e bidimensional. Desenhava-se o bisão para capturá-lo imageticamente, magicamente. O bisão era um obstáculo superado pela imagem em duas dimensões, que passou a achatá-lo e fazê-lo manipulável. O problema surge quando as imagens passam a substituir os objetos e suas relações sociais de produção. Para Flusser, esse é o problema da idolatria, momento em que os ídolos se tornam eles mesmos obstáculos alienantes. Supera-se a idolatria pelo texto. A imagem bidimensional passou a ser retalhada e reduzida a uma só dimensão, a linha. Sobre ela corre o texto, que informa e permite explicar e manipular a imagem. O problema, contudo, se repete. O texto leva à textolatria, e com ela a uma nova alienação.
É nesse momento que algo espantoso ocorre. Para se superar o texto, é de se esperar que se anule mais uma de suas dimensões, indo da linha ao ponto. Mas o ponto é nulo-dimensional, imaterial e impalpável. É informação energética pura, bit. Ele precisa ser codificado e recomposto em algo factível, manipulável, para ser útil. A fotografia parece solucionar esse problema. A complexidade energética dos fótons e a complexidade química dos sais de prata, precursores da complexidade eletrônica dos aplicativos computacionais de hoje, são condensadas por um algoritmo cibernético interno, uma caixa preta, cuja programação espanta até mesmo seus próprios programadores. Do outro lado, o aparelho fotográfico cospe uma imagem técnica, seja uma foto, um filme, um vídeo ou um jogo eletrônico, palpáveis, compreensíveis e consumíveis. O resultado hoje conhecemos: uma nova idolatria e uma nova alienação, que se traduz nas bolhas e câmaras de eco do capitalismo tardio, no controle completo de informação pelos algoritmos do Vale do Silício e na ignorância consentida para com os problemas hipercomplexos do mundo moderno. Kojima lançou seu jogo meses antes da pandemia de coronavírus, ceifou a vida de milhões de pessoas pelo globo e forçou a humanidade como um todo a um isolamento similar ao visto em Death Stranding. Alguns dizem que ele foi profético, como um Nostradamus contemporâneo. Prefiro pensar que seu jogo foi na verdade sintomático. O diretor teve uma boa sacada diagnóstica, como aquela que, em 2001, no jogo Metal Gear Solid 2, o levou a, de certa forma, prever o império da desinformação e massificação das décadas seguintes. O mesmo, aliás, poderia ser dito de Flusser, com sua filosofia da comunicação que parece feita sob medida para o mundo algorítmico das Big Techs, da precarização do trabalho da vida e do absurdismo solitário do neoliberalismo. O vampiroteio eclodiu do mesmo ovo que o capitalismo financeiro, os poços de petróleo, as bombas nucleares, os algoritmos eletrônicos e as inteligências artificiais. Os planos colapsaram. Estamos diante de um verdadeiro encalhamento. O que nos restaria então, se não esperar pela inevitável extinção? Capítulo 5. Ludio Fabulator. Epígrafe de Patrice Maniglier em La Parenté des Autres, a propos de Maurice Godelier, na revista Critique, 2006. Longe de nos reconduzir à paráfrase de nosso próprio discurso cultural, a antropologia do parentesco não chegaria assim mais perto de sua mais elevada promessa, aquela de se servir do parentesco dos outros para nos devolver uma imagem de nós mesmos na qual não nos reconheçamos? O imobilismo dessa questão é um sintoma daquilo que Mark Fisher denominou o realismo capitalista, estado no qual não parece haver alternativa ao pensamento que não seja capitalismo ou barbárie, já que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Diante da alternativa infernal que o capitalismo tardio nos apresenta, amá-lo ou morrer, é preciso então fabular. Fábula é jogo. Aquele que faz fábula é um homo ludens, termo de Johann Huizinga, com o qual um dos personagens de Death Stranding, apenas denominado fã do ludens, designa Sam Porter Bridges, protagonista do jogo cujo ofício é fazer entregas e conectar indivíduos isolados sob uma mesma rede quiral. Para Huizinga, o lúdico, prévia cultura e presente na vida em geral, é a única salvaguarda ao realismo utilitarista e opressivo que passou a reinar com a Revolução Industrial. É nele que abrimos espaço de respiro e fábula, um jogo que permite ensaiar novas vias de escape à catástrofe geral. Eugen Fink, outro filósofo contemporâneo de Huizinga, diz que o perspectivismo nietzschiano expressa uma metafísica do jogo, pois Nietzsche considerava que apenas o sujeito lúdico, estético, poderia conceber como um jogo a dinâmica entre perspectivas.
Quem seria esse sujeito lúdico? Trata-se para o filósofo do artista e da criança, os únicos capazes de observar o jogo de atrito e convergência, destruição e criação de perspectivas em sentido não moral, inocente. Seria Sam esse sujeito lúdico? Afinal, ele parece ser o único nesse universo capaz de abrir espaço no cataclisma e se permitir brincar com o perigo, imaginar vias de escape e conectar os mundos isolados, transitando entre eles sem colapsá-los. Bem, talvez ele não seja o único. O protagonista de Death Stranding só sobrevive às custas de um bebê que ele leva em uma cápsula no peito e que ele carinhosamente chama de Lu. Trata-se de um Bridge Baby, um BB, um dos fetos em estágio avançado de desenvolvimento extraído de mulheres sob morte cerebral para serem utilizados pelo governo dos Estados Unidos após as primeiras ocorrências do Death Stranding. Vivendo como vírus entre a vida nascida e a não-vida, bebês têm uma conexão especial com a praia. Conseguem ver os espectros dos mortos que meros mortais só acessam quando são por eles capturados. É curioso notar que é justamente Lu, uma criança em seu estado mais primitivo, a única a visualizar com clareza no universo fictício de Kojima o atrito entre mundos tão distintos. Se Sam é o artista apolíneo das conexões, ajudando a restabelecer a estabilidade perdida no cataclisma, Lu é a criança dionisíaca que vê a dinâmica entre vida e morte, o eu e o outro, como um jogo, uma inocente brincadeira. Talvez o vampiroteuta, outro sujeito estético, resultado de uma fábula por si só lúdica, não seja exatamente uma IP, mas sim um BB, como o cefalópode que, curiosamente, aparece no trailer de Death Stranding 2. Como ocorre com os jogos, há fabulações de todos os tipos. Algumas, inclusive, impõem problemas à brincadeira fabulosa de Flusser. Há fabulações animalistas, vegetais ou fúngicas, como os exercícios de geo-heterolinguística de Ursula Le Guin e Vincent Desprez, nos quais uma semente de acácia e os dejetos de um wombat revelam tanto quanto a pele do vampiroteuta toda uma linguagem e organização de mundo próprias, materializando a ideia mesma de que os animais também têm sua própria ética. Mas tal organização de mundo não nos concerne, nem é feita sob medida para acomodar nossas profundidades, como se um design inteligente tivesse disposto o resto dos viventes ao usufruto exclusivo de Adão, o único ser capaz de nomeá-los. Outras fabulações, parentes daquelas que mencionei, focam na fantasmagoria cósmica do mito. Nessas fabulações, o mito não equivale a um espaço-tempo natural, imemorial, originário e irrecuperável, como o Éden bíblico, a sopa primordial dos Selomados ou a praia dos Tetrápodes. Antes, o plano mítico é um plano de humanidade imanente que caminha, como seu virtual imperceptível, no subterrâneo do visível, murmurando e tremendo por debaixo das diferenças cotidianas de espécie e povo. Nesse plano, deuses, espíritos e monstros vivem em um pêndulo perpétuo e veloz entre humanidade e animalidade, fazendo guerras, trocas, cultura e história. Essas são as fabulações de povos indígenas nas Américas e Alhures. Povos de tradição oral e mítica que Flusser, penso, talvez consideraria, com sua antropologia datada, pré-históricos. Nessas fabulações míticas, que se convencionou chamar de animistas, não se encontra, no profundo do ser, qualquer natureza comum, mas sim cultura. Todo mundo é gente até que o corpo prove o contrário. Na passagem do mito ao cotidiano, a diferença de natureza se impõe e o animismo se torna perspectivismo. Todo mundo passa a se ver como um interior humano que percebe o outro como corpo animal e vice-versa. Para o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, essa não é apenas uma diferença de fabulação, mas também é uma divergência de organização cosmológica, organização de mundo, mononaturalismo versus multinaturalismo. A inversão aqui é clara. Na fabulação de Flusser,
A memória profunda é natural, animalesca, de espécie, enquanto a superfície dos seres é moldada cultural e individualmente, antropomorfa para os humanos e vampiromorfa para o vampiroteuta. A natureza unifica, a cultura difere. As fabulações indígenas mostram o reverso, especialmente se partirmos de povos das terras baixas da América do Sul. O que difere é a pele, o corpo da espécie, que esconde, na memória profunda do mito, humanidade generalizada, animismo. Desse ponto de vista, o espelho de Flusser, corpo vampirotêutico que nos devolve uma imagem que reconhecemos, revela-se paradoxal. Se na cosmologia desses povos o corpo é o que diferencia as espécies, o que se vê no outro não pode ser nosso próprio reflexo. Caso contrário, estaremos virando o outro, passando para o outro lado, num colapso semelhante ao encalhamento do jogo de Kojima. O espelho de suas cosmologias não é, portanto, um dispositivo de reconhecimento, mas sim de estranheza, e por isso, choque entre perspectivas. Como certa vez disse o xamã Yanomami Davi Kopenawa a respeito dos espíritos xamânicos, trata-se de espelhos que não são para se olhar, mas que brilham, refratando luzes que nos levam à vertigem e alteram a organização de nosso mundo, como faz, aliás, a bioluminescência trickster do vampiroteuta. Por isso, é preciso questionar certo antropocentrismo contido na fábula flusseriana. Será que o problema em parte não está em conceber o humano como um ser envolvido numa luta contra objetos, ou seja, numa luta contra a natureza extra-humana? Essa mesma luta nos tem encaminhado, afinal, à extinção diária de formas de vida as mais diversas e ao literal colapso dos planos. Colapso que diferentes pensadores das humanidades e das ciências naturais têm chamado de antropoceno, época geológica na qual a ação humana sobre o planeta ganhou um impacto de uma catástrofe natural. De que o humano fala Flusser, aliás? Vários intelectuais, de Nancy Fraser a Bruno Latour, têm ecoado há já algum tempo os alertas indígenas de pensadores como Ailton Krenak sobre a simetria de responsabilidade pela catástrofe. Porque o modo de vida destrutivo de um seleto clube da humanidade, os especuladores bilionários do norte global, tem sua responsabilidade diluída nos demais 99% da população humana. Seja como Salvador ou Parasita, será que a humanidade é mesmo um monolito homogêneo, como faz parecer Flusser? Quem são os humanos que se enquadram de fato nessa narrativa hobbesiana de uma natureza odiosa, superada precariamente por uma cultura de compaixão? Quem, além disso, são os humanos que sofrem com os efeitos da devastação planetária? É preciso então reaprender a fabular. Fabular contra a fábula. Contra essa narrativa que insiste em ver no ethos do animal uma lição humana de moral. Trata-se de imaginar o possível quando o real, tão humano, sufoca. Aprender a reencantar-se, a reativar o animismo que povos indígenas há tanto tempo mobilizam, embaralhando os polos do que é dado e construído, ao invés de harmonizá-los. Fabular contra a fábula, para além da fábula, enquanto projeção da profundidade humana, é fabular a partir do vampiroteuta, junto ao vampiroteuta. Se o espelho para Flusser é lugar do reconhecimento, e se esse é o propósito de toda fábula, precisamos então mudar a própria definição de espelho e fábula. Como propôs Patrice Maniglier, a especulação só é frutífera se o espelho, corpo do outro, nos devolver uma imagem de nós mesmos na qual não nos reconheçamos, porque nele vemos precisamente tudo aquilo que não somos. O vampiroteuta, engasgado com os microplásticos que vomitamos no oceano, não deve ser visto como nosso avesso recalcado, mera ocasião para psicanalizar nossas vergonhas mais íntimas. Ele deve ser, pelo contrário, nosso aliado cosmopolítico. Alguém com quem se espelhar para aprender a variar, alguém com quem lutar para adiar a extinção e, enfim, alguém a nos ensinar, sem a culpa cristã de quem foi exilado de seu próprio Éden, a viver e a gozar, até mesmo no inferno.
Esse podcast abordou alguns aspectos da vida e do comportamento do vampiroteuta a partir da especulação filosófica de Willem Flusser, que escreveu sobre ele na década de 80. Como o vampiroteuta foi apenas um pretexto para o exercício de pensamento de Flusser, o autor não teve tanto compromisso com a fidelidade à fisiologia e etologia do molusco, apresentando uma visão desatualizada sobre o animal em relação aos parâmetros da biologia marinha contemporânea. Para informações mais fidedignas sobre a lula vampira do inferno, sugiro o Monterey Bay Aquarium Research Institute, que faz um trabalho excelente de estudo e conservação da vida marinha. O vampiroteuta, como os diversos animais marinhos, vem sendo ameaçado pelo acúmulo de microplásticos e outros resíduos antropogênicos nos oceanos. Ajude na preservação da vida marinha com seu apoio a entidades como a Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho, ABLM, link na descrição. Você pode conferir as fontes consultadas nesse vídeo, bem como os créditos das músicas utilizadas, o link do vídeo ensaio original e até minha chave Pix na descrição desse podcast, no seu feed de preferência. Obrigado por ouvir o Vampiroteuta e até a próxima.